Olá, somos alunos do segundo D e iremos apresentar um trabalho a respeito dos fluidos não newtonianos. Este trabalho visa compreender o interessante comportamento dos fluidos não newtonianos, em especial a mistura entre amido de milho e água. Vamos demonstrar como esses materiais se comportam mediante a presença de tensões e pressões. Também veremos como essas substâncias exercem o papel tanto de sólido quanto líquido, dependendo das forças a quais estão submetidas. A mistura de amido de milho e água forma uma substância parecida com um líquido, mas ao sofrer um forte impacto, ela endurece. Para fazer esse experimento é necessário de amido de milho, água, um recipiente. Aí é necessário pegar o amido de milho e despejar a quantidade que você precisa no recipiente. Aos poucos vai despejando a água e misturando até atingir a consistência que é necessária. É possível perceber essa diferença entre o sólido e o líquido. Quando a gente bate, parece que é um sólido. A marreta nem entra no fluido. Mas se você somente solta ela afunda como se fosse um líquido. Isaac Newton descreveu as propriedades de um líquido ideal, sendo a principal delas a viscosidade, que é basicamente o atrito, a resistência necessária para que uma substância possa fluir. Em um fluido ideal newtoniano, a viscosidade depende basicamente de dois fatores, a pressão e a temperatura. Ou seja, a água, que é um exemplo de fluido ideal newtoniano, continuará a fluir como água, independente de outras forças que atuem sobre ela. Já no fluido não newtoniano, a viscosidade se altera de acordo com as tensões que são aplicadas sobre esse fluido, fazendo-o assim se comportar entre os limites de sólido e líquido. O fluido não newtoniano é um fluido que apresenta propriedades distintas de um fluido newtoniano, ou seja, não apresenta viscosidade definida. Complementando o que Fernando tinha falado, viscosidade é uma propriedade física que diz respeito à resistência de um fluido ao escoamento. Diz respeito também à resistência à deformação de um fluido pelas forças de cisalhamento, tipo de tensão gerado por forças em sentidos opostos, porém em direções semelhantes. Assim sendo, um fluido não newtoniano apresenta comportamentos distintos em frente a diferentes tensões. Existem duas explicações plausíveis para o fenômeno. Do ponto de vista da física, estamos falando de partículas microscópicas suspensas em líquido, também chamadas de colóide. De um lado estão os físicos que pensam que o atrito entre essas micropartículas impede que o fluido não newtoniano se comporte como líquido. Do outro lado estão os que acreditam numa explicação hidrodinâmica. As micropartículas, após o impacto, se aproximam, forçando o líquido entre elas a sair, de tal modo que formam os aglomerados, que produz resistência que desacelera as partículas, impedindo o fluido de fluir. Porém, do ponto de vista físico, ambas as explicações estão corretas. Quando a solução está em repouso, os grânulos de amido são envolvidos pelas moléculas de água que, por conta da tensão superficial da água, eles são impedidos de fluir livremente pelos grânulos. Porém, ocorre a livre movimentação do amido. Porém, se a força externa for abrupta, ou seja, repentina, a água é espremida para fora dos espaços entre os grânulos, fazendo com que a fricção aumente, ou seja, fazendo com que a rigidez aumente. Os fluidos não newtonianos são divididos em dois grupos, os que dependem e os que independem de tempo. E a gente pode analisar esses dois por gráficos. Esse gráfico que a gente está vendo é um gráfico dos fluidos que independem de tempo. A gente pode analisar que o fluido newtoniano ele apresenta uma relação linear entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento. Já os fluidos dilatantes, eles com o aumento da tensão de cisalhamento, têm um aumento da sua viscosidade. O exemplo é o que é o amido de milho e água.
Já os pseudoplásticos, eles com o aumento da tensão do isolamento, têm uma diminuição da sua viscosidade. Assim, as moléculas que antes estavam desordenadas tendem a se ordenar na direção da força aplicada. O exemplo são polpas de frutas e o ketchup. Por isso que ao agitar a embalagem de ketchup, fica mais fácil do fluido sair da embalagem, já que ele está menos viscoso. Já o plástico de Bingham, ele é bem similar aos fluidos newtonianos, já que ele apresenta uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, mas ele precisa de uma certa tensão de cisalhamento inicial para poder começar a escoar. O exemplo são fluidos de perfuração de poços de petróleo. O Herschel Buckley ele é bem parecido com os plásticos de Bingham. Eles também precisam de uma tensão de cisalhamento inicial para começar a escoar, mas a diferença é que esse fluido ele tem uma diminuição na sua viscosidade a partir do momento que alcança essa tensão de cisalhamento inicial. O exemplo deles são sangue e iogurte. Já os fluidos dependentes de tempo, os fluidos não newtonianos dependentes de tempo, podem ser analisados por esse gráfico, que são os tixotrópicos e reopéticos. Os tixotrópicos, com o tempo de aplicação da tensão de cisalhamento, eles vão tendo a sua viscosidade diminuída. Mas quando tem o fim dessa força, eles voltam a ser mais viscosos. Alguns exemplos são soluções proteicas e tinta. Já os reopéticos, eles são o contrário dos tixotrópicos. Com um certo tempo da aplicação da tensão de cisalhamento, eles têm a sua viscosidade aumentada. Mas quando essa força se cessa, eles voltam à sua viscosidade inicial. Um exemplo dos reopéticos é a argila Os betônica. fluidos não newtonianos já estão auxiliando na produção de coletes à prova de balas e materiais esportivos. Somos alunos do segundo. Olá, Ele não consegue. Você tá lendo, mano? Não. Nossa, é literalmente 1 ano e meia. Respiração. Pega.